Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o fim da dinastia de Saul e o início do reinado de Davi, focalizando a necessidade de limpar a área para poder governar. Eu lembro que no Brasil houve um choque muito grande, uma ansiedade geral no país quando Lula foi eleito para ser presidente a primeira vez. Todos esperavam que ele fosse aquele Lula que liderava sindicatos, que queria gastar, iria fazer e acontecer. E quando veio, ele nomeou o tal do Palocci como ministro da Fazenda, o homem que gerenciaria as finanças do país. E o resultado foi totalmente o contrário. Lula cumpriu todos os contratos, arrochou os trabalhadores, foi assim, o primeiro governo dele foi assim, arrochando salários e controlando o dólar para que ele ficasse baixo e o país pudesse acumular reservas no exterior. Essas reservas seriam necessárias para o país ficar imune às pressões dos outros países. Tudo deu muito certo para o governo dele e para o país. Os 2 primeiros anos foram de contenção de gastos. Ao contrário do que muita gente pensa, o Lula foi totalmente conservador, porque ele sabia que precisava de um caixa, de uma situação econômica boa, boas reservas no exterior para poder governar. E aí ele se deu a fazer tudo aquilo que o Brasil todo já conhece, inclusive pelo que ele chegou a ser preso. Primeiro foi austero em extremo, depois corrupto, como ficou caracterizado pela justiça. Mas tudo mudou depois. Eu quero focalizar isto. Ele foi extremamente rigoroso e austero para poder conseguir governar. E por pouco ele não foi destituído no início. Foi só o PSDB do Fernando Henrique Cardoso que avalizou e apoiou o Lula para deixar ele governar. Senão ele teria logo no mensalão recebido um impeachment. O mensalão era uma compra de votos de parlamentares para poder votar aquilo que eles precisavam. O que o Bolsonaro não fez e se deu mal por não fazer isso. Nenhum governante pode governar sem apoio legislativo. Bom, o Lula limpou a área, comprou o legislativo, por pouco não saiu, mas depois venceu e dominou tudo. E pelo jeito recebe os dividendos daquilo até hoje. Eu quero focalizar isso. Um governante precisa limpar a área para começar a governar. Ele não consegue governar com o país dividido. O Bolsonaro tentou e se deu mal. Isso são histórias recentes do nosso Brasil. Mas eu quero focalizar o que a Bíblia ensina sobre essa época. O Saul começou bem e reinou bem, Deus abençoava, mas depois ele ensaiou uma independência de Deus, desprezou o profeta Samuel e quis governar sozinho, fez monumentos para si, se engrandeceu, se deu a vaidades várias, sim. O rei Saul se deu a vaidades várias e se engrandeceu, desprezou a Deus. E por causa disso, o Senhor permitiu que um espírito maligno, um demônio, viesse perturbá-lo, e aí, por fim, ele era dirigido por esse demônio que o instigava e no final só fez bobagem. Enfraqueceu o país, foi derrotado pelos filisteus e realmente o final da vida de Saul foi muito triste.
Com ele morreram os filhos, principalmente o Jonatas, que era amigo de Davi e que seria o rei no lugar do pai. Mas como ele morreu na guerra contra os filisteus, sobrou um outro filho que não era grande coisa, não tinha sido bem preparado, o Isbosete, e o país entrou numa crise terrível. Davi já tinha ido para o sul e os de Judá ungiram Davi rei em Judá, que começou a progredir, e o resto do país somente a regredir, andou para trás. O restante do país inteiro, e o Saul governando aquele país arrasado, em crise, o Saul longe de Deus, o povo já estava com muito medo, o povo bem dividido, e o país ia de mal a pior. Com isto, Davi ia se fortalecendo como rei somente da tribo de Judá, e os outros, os demais, das demais 10 tribos, só iam piorando. E briga entre eles, uma desavença tremenda. O Abner, querendo dominar, era primo do Saul, ele querendo dominar, mas ele não era da família, ele não conseguiria ser rei. Então ele pegou o Isbosete, um filho assim muito desprezível do rei Saul, desprezível em tudo. Ele não era conhecido, não tinha um respeito, não tinha autoestima elevada, não era preparado, não era de personalidade forte, e ele aceitou ser rei, mas o Abner mandando, na verdade, no país. Mas aquilo também não durou muito, e por fim o Abner morreu, e alguns homens resolveram matar o Isbosete, achando que estavam fazendo uma grande coisa para Davi, foram levar a cabeça do Isbosete para Davi. O Davi não gostou daquilo e disse: não, eu não posso reinar em um país cheio de malícia, de convulsão, de revoltas, infidelidade. Uns homens que fizeram assim com um rei que em princípio não tinha nada de errado, eles que fizeram isso com o rei, o que não vão tentar fazer depois comigo? Não, ser rei dessa maneira, não. Eles mataram, eles têm que assumir a consequência do que eles fizeram, e mandou matá-los também. Davi foi limpando a área para ele poder reinar direito, e depois de algum tempo vieram todos os líderes, os anciãos, os representantes das demais tribos, e se humilharam diante de Davi e disseram: Davi, você é ungido de Deus, o Senhor prometeu que você seria rei, você é nosso herói de guerra, que nunca perdeu uma guerra, então nós reconhecemos que você é quem precisa ser rei do país inteiro. Então viemos aqui para hipotecar nossa obediência a você, e você assuma agora ser rei de todo o país. Davi fez aliança com eles e disse: então vamos testar agora, vamos conquistar a Jebus, que é Jerusalém, que deveria pertencer à tribo de Benjamim, mas estava nas mãos dos jebuseus. Nós vamos conquistar e vamos lá construir o templo do Senhor lá em Jebus, em Jerusalém. E todo o povo foi com ele para levar a arca da aliança do Senhor. Deus não gostou daquilo, uma festa cheia de pecados, de outras intenções, e a arca foi levada de uma maneira indigna, e Deus pôs a mão ali e estragou a festa. Davi ficou muito triste, dispensou todo mundo, e ele mesmo foi para sua casa também, até poder entender o que tinha acontecido. Mas como Davi era um ungido de Deus, Deus amava Davi, Deus mostrou a Davi a razão pela qual tudo aquilo tinha acontecido. Davi entendeu, depois promoveu uma ida respeitosa da arca para o seu lugar, uma tenda que ele tinha preparado em Jerusalém, e aí Deus se agradou. A vida de Davi, daí por diante, é uma sequência de sucessos. Deus foi dando vitórias sobre inimigos em várias áreas do governo. Davi foi bem sucedido porque Deus estava com ele.
Eu quero focalizar isso. É necessário limpar a área para poder construir direitinho. Ninguém vai construir uma casa em cima de escombros, de mato. Tem que limpar o mato, tem que preparar o terreno para a construção. A gente tem que limpar a área para fazer o que a gente tem que fazer, uma plantação, tem que limpar o terreno, arar o terreno para depois semear ali. Ninguém semeia, não deve semear entre espinhos. A sabedoria nos ensina. Vamos entender isso. Meu irmão, tem que acertar a sua vida com o Senhor. Todo o seu passado, seus pecados, suas coisas erradas do passado, confesse isso. Acerte suas dívidas com quem for no passado. Não dá para servir a Deus todo endividado, enrolado, com a vida complicada, cheia de erros escondidos no passado. Não dá para servir a Deus querendo esconder o seu passado. O passado tem que ser trazido para ser confessado de público. Confesse para você ficar livre da condenação do seu passado. Não deixe que o seu passado condene você. Limpe a área, prepare o terreno, acerte sua vida com Deus, aproveite enquanto o sangue está jorrando da cruz. Lave seus pecados, purifique-se no sangue de Jesus para sair todo limpo, que não tem de que se envergonhar de nada do seu passado, não tenha ninguém que acuse você de algo no passado. Acerte sua vida com Deus daqui por diante. Eu vou repetir para encerrar. Aproveite o sangue que está jorrando da cruz enquanto é tempo, enquanto você tem vida, enquanto pode lavar os seus pecados. Não deixe nenhum pecado escondido no passado. Meu irmão, minha irmã, limpe a área, acerte sua vida com Deus para você poder ir bem daqui por diante. Não esconda nada do passado. Abra o coração, acerte o seu passado, confesse tudo do seu passado para estar com a vida limpa daqui por diante e poder caminhar na direção de Deus com a bênção do Senhor. Você entende isso?